frio. Ou ele embarcou lá pro Zé lá, né, velho, pra ver o Mengão. Pô, falando em Flamengo, velho, do nada eu deixei a live, acho que foi do Deco, mano, aberta ali, enquanto eu tava editando as thumbnails dos vídeos, né, que eu gravei hoje. Do nada me aparece um Diobrando falando alguma coisa do Flamengo, fazendo alguma cobrança lá, velho. Eu não entendi, foi nada. Oxi. Enfim. Mascot horror. Eu sei que esse termo hoje em dia... Calma. A guerra. Comenta alguma coisa da guerra, só pra me ter certeza que você tá aí mesmo. Bem diante de Ink Machine. É um desastre lindo. O meu xará, né, velho? Juan. Eu vou deixar meu like aqui, né? Eu tô inscrito. Qualidade full. Vamos embora, velho. Mascot horror. Eu sei que esse termo hoje em dia é o Mascot suficiente pra você horror. virar sua cara e fazer aquela cara de... Eu não conheço Mas esse a termo, realidade não. é que em cima de alguns jogos desse gênero que são meio que... eu vou pegar dinheiro de criança babona e ninguém vai perceber. Sempre teve umas paradas legais mexendo nessa caixa de brinquedos imensa que é esse gênero chamado Mascot horror. Mascot horror, querendo ou não, pelo bem ou pelo mal, é uma parte muito importante do terror como um gênero, porque eles são grandes responsáveis pela popularização de algo chamado de terror indie. Resumo, FNAF Caralho, mudou bonito, tudo. velho. O título de vídeo que o Juan ia fazer e não vai. Porém, dessa pilha de mascote horrors que foram lançando durante os anos, tem um em específico que eu acho que é um dos que mais se destaca. Tem que começar a trazer esse tipo de jogo pro canal, velho. Sendo sincero. Talvez jogar. Eu joguei até o 4, mano, do FNAF, mano. E cheguei a jogar, eu acho que a demo de algum outro lá, mano. Mas eu não lembro. Mas eu lembro de ter zerado. O 1 eu tenho certeza. Agora o resto. Eu não tenho certeza. Enfim, mas eu joguei até o 4. Até o 4, né? A quadrologia, né, velho? 1, 2, 3, 4, né? Numérico. Aí depois veio outros derivados, né? Security, Reborn, sei lá, essas paradas assim. Aí eu joguei a demo de algum desses daí, velho. Eu não vou lembrar. Esse gênero, e que eu acho que é até bastante esquecido. Cara, não tô com tanto frio agora não, velho. Só botei o casaco mesmo porque eu liguei o ventilador aqui. E sim, até no frio eu deixo o ventilador ligado. E... Já deve esfriar, velho. Até bastante esquecido. Mano, lá pras 2 horas da manhã ontem tava um frio do caralho, velho. Esse foi o primeiro dos jogos que eu gosto de chamar de... Eu me banhei ontem não, velho. Não tem nem vergonha de dizer. Horror, que são jogos que justamente subiram nessa escada gigantesca que foi construído pelo seu ursão na pizzaria favorita. E mesmo Bending Dank Machine sendo um dos primeiros desse gênero, eu acho que ele tem um molho especial que nenhum dos outros jogos que saíram depois desse conseguiram capturar perfeitamente. Eu acho que até pros dias de hoje, na real, não tem um que seja tão artisticamente único quanto Bending Dank Machine. O jogo te inicia nessa paródia meio macabra da Disney, um estúdio abandonado de animação que, pelo que parece... Esse foi o jogo que a gente viu no Iceberg lá e eu falei que eu não conhecia, né, velho? Vocês falaram que é um jogo popular até. Machine. O jogo te inicia nessa paródia meio macabra da Disney, um estúdio abandonado de animação que, pelo que parece, muita coisa ficou escondida na época que você não trabalhava. E você vai descobrindo sobre isso como um funcionário que acabou voltando pra ele depois de muito tempo, a convite do próprio dono do estúdio, um cara chamado Joey Drill. Eu tenho uma relação meio estranha com esse jogo porque eu sempre conheci, eu sempre soube que ele existiu por aí, eu sei que ele é um dos que mais tem importância na popularização desse gênero, mas eu nunca tive muito... Cara, a gente não tá no inverno, mas é geralmente entre junho e julho. Pelo menos aqui na minha região, que faz geralmente um clima mais chuvoso e faz um friozinho. Pelo menos voltou isso, né? Porque nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, porra, era só... Já ia falar frio pra caralho, aqui não faz frio pra caralho. É só calor pra caralho, tá ligado? E eu sei que ele é um dos que mais tem importância na popularização desse gênero, mas eu nunca tive muito contato direito com ele. Eu sempre olhei ele meio distante, e jogando ele 8 anos depois que saiu o primeiro jogo deles, eu acho ainda mais interessante falar sobre ele, porque ficou muito claro pra mim o quanto esse jogo é uma bagunça inteira de ideias montada em cima de uma franquia. A experiência de jogar Bending Dank Machine 8 anos depois que ele saiu foi meio dividida pra mim, porque por mais que eu ainda acho que ele é o jogo mais único em estilo que tem de mascot horror que eu já vi, tava meio claro pra mim que eles sempre quiseram ser bem mais do que isso. E por mais que eles sempre quiseram alcançar esse mais, eu não sei se eles efetivamente conseguiram chegar lá. Eu joguei os 2 Bends disponíveis hoje em dia pra você jogar, o Boris não, porque eu acho que ninguém precisa jogar essa porcaria. E eu fui tentar atrás de entender o que me incomodava nesse jogo e o que eu achava legal, justamente pra tentar entender o que os desenvolvedores desse jogo queriam com eles quando fizeram o Bend. E eu cheguei nessa resposta, então deixa eu explicar ela, peraí.
Quando Bending Dank Machine saiu em 2017, eu consigo facilmente dizer que todo mundo comprou muito fortemente essa ideia de ele ser essa versão bizarra da Disney. E por mais que Mascot Horror não era uma parada tão saturada quanto ficou uns anos depois disso, muita gente já tava bem cansada de toda essa ideia de você tomar jumpscare toda hora. Então as pessoas com certeza iriam gostar de um jogo novo de Mascot Horror que tinha uma Aí dentro do meu quarto ele tá mais quente. Pelo amor de Deus, tava pra você tão baixa assim, não. Descobriram WSD nos Mascot Horrors. Essa mistura deles de ser uma paródia da Disney meio maligna, com todo o estilo gráfico de cartoon, todo amarelado e preto, criou uma estética muito única pra eles logo de cara. E fez todo mundo focar logo de cara nesse jogo e ficar muito interessado com o que ele tinha pra fazer. Claro, o capítulo 1 é uma parada até que meio curta, eles não mostravam muito, mas ele já servia como um gancho muito interessante pra história do jogo. Ele começava com você sendo chamado de volta no estúdio de animação que você trabalhou por anos pelo próprio dono dele, pra você fazer uma visita de novo e ver como as coisas estão. Só pra encontrar ele completamente abandonado e sem uma alma viva ali, mas funcionando. Você começa então a caçar ali rastros de pessoas que estavam passando por ali, qualquer tipo de informação sobre elas, e você começa a ser bombardeado de memórias que você como jogador não tem, mas o seu protagonista, o Henry Stein, tem muito daquele lugar porque ele trabalhou lá por muito tempo, uma espécie de nostalgia falsa. E conforme você ia fazendo coisas, explorando e ativando de novo aquela máquina de tinta que tinha dentro desse estúdio que estava acorrentada por correntes que levavam ela pra cima, você começa a ver umas paradinhas meio estranhas. Eita. Acho que uma das paradas mais icônicas sobre esses primeiros capítulos de Bending Dank Machine é justamente quando você pegava qualquer arma que dava pra você bater e você batia nesses bendes de papelão, eles simplesmente voltavam. Isso não ironicamente dava um tom muito místico pra coisa. Parecia até sobrenatural. Jogando Bend hoje em dia, eu tenho que falar que ele não é um jogo muito assustador. Ele é muito mais, na verdade, interessante do que realmente assustador. Eu acho que Bending Dank Machine sempre brilhou muito mais em quão interessante a história do jogo é, ao invés de quão assustador ela é. Porque terror mesmo desse jogo é um bichinho aparecendo por ali, dois bichinhos aparecendo por ali te dando um sustinho, um jumpscarezinho pequeno, um jumpscarezão grandão. O negócio é, o capítulo 1 de Bend servia muito bem como um gancho pra essa história interessante, que era o ponto mais forte sempre foi da franquia inteira. Tanto que esse modelo mesmo de você fazer um capítulo 0, um capítulo introdutório pra sua história de Mascot Horror, depois virou como se fosse uma febre, todo mundo copiou isso de Bend pra fazer os seus próprios capítulos 0 introduzindo a história. Mas esse gancho bom que você já via em 2017 do Bending Dank Machine também serviu como uma espécie de mostruário para a quantidade de problema que ia vir depois porque os próprios desenvolvedores desse jogo falaram que eles não faziam ideia que esse jogo ia dar tão certo quanto ele deu. Ele virou uma febre do dia pra noite. O capítulo 1 de Bending Dank Machine, segundo eles, tinha sido feito em uma única semana. Nem os desenvolvedores realmente sabiam pra onde tava indo essa história. Por mais que eu tenha que dar o disclaimer aqui, que eu joguei a versão meio que remake do Bending Dank Machine, eu não joguei em 2017, quando era muito mais feio, mas aquele capítulo 1 também serviu um gancho muito bom. E essa ideia deles não saber exatamente o que eles queriam fazer com esse jogo ficou muito mais claro conforme o tempo foi passando e mais capítulos foram aparecendo. Eu pra gravar o vídeo de Bomberman, velho. Ai, meu divino pai eterno, todo santo estiver perto. Tem que jogar de novo pela terceira vez o mesmo jogo, porque eu já esqueci de tudo, cara. Eu tava com tudo roteirizado já na cabeça o que eu ia falar. Eu já esqueci, cara. Demorou pra caralho pra trazer minha câmera, né, velho? Quer dizer, a câmera até que chegou. O adaptador, os correios enfiou no cu, né, velho? E tava demorando de chegar, eu nunca vi. Do Rio de Janeiro até minha casa demora 5 dias, que porra é essa? Enfim. Aí eu tenho que jogar de novo, velho, porque eu já esqueci. Porque a história cresceu de tamanho, mas eles não sabiam exatamente o que era Bending Dank Machine. Mano, até eu tô me sentindo mais leve agora, mano. Termina com a gente ligando a máquina. Vocês perceberam nas outras lives que eu não tava muito bem, velho. Tava agoniado com essa merda, velho. Ansiedade do Essa é a caralho. primeira vez que a gente tem contato com algo que a gente chama depois de O Demônio de Tinta. E ele é talvez um dos, se não o personagem mais importante da franquia inteira de Bending Dank Machine. A fuga contra ele leva a gente até um andar de baixo, no estúdio de animação que a gente tava prestes a sair pela porta de entrada, por conta que o chão colapsa e leva a gente pra um andar ainda mais bizarro do que a gente tinha visto ali. E é onde o capítulo 2 começa. Essa primeira parte é quando a gente tem um gostinho de quão bizarro esse estúdio de animação é em questão de tamanho. Porque aquelas salas que a gente viu no comecinho do jogo era só o começo daquele estúdio.
não ele inteiro. Porque ele vai muito mais fundo do que só isso. E as bizarrices aqui nem sequer começaram direito. Esse estúdio de animação de um capítulo pro outro vira quase que uma instalação secreta, escondida e cheia de corredores que a gente nem fazia ideia que existia. Pelo que parece aqui de baixo a gente encontra um monte dessas escritas de loucura de pessoas falando sobre um deus, falando sobre um criador e fazendo referências ao demônio de tinta. A gente encontra pentagramas escondidos e escritos dentro do chão. E é aqui que a gente começa a ver o que de verdade tá acontecendo dentro desse estúdio e quando o jogo começa de verdade. Porque agora a gente não tá mais no comecinho do estúdio, a gente tá perdido aqui dentro. Dentro dessa primeira área mais desgastada da parte de baixo desse estúdio, a gente encontra um estúdio inteiro de... Não sei se você tá vendo no começo, é aquilo que eu falei. Ela perguntou se eu queria ir, né, velho? Ah, vamos lá e tal. Mas aí eu falei assim, eu vou então. E ela falou que sexta-feira era aniversário da minha avó, né? Pra gente ir lá também, aí eu combinei com a minha mãe. Pô, eu vou hoje, aí a gente janta com a avó, que aí na sexta-feira eu não preciso ir, tá ligado? Aí eu já vou hoje de uma vez, fico com ela lá um bocadinho, vejo ela e tal. Aí amanhã não precisa de eu ir. Aqui dentro. Dentro dessa primeira área mais desgastada da parte de baixo desse estúdio, a gente encontra um estúdio inteiro de filmagem e gravação de áudio que era usada por funcionários no passado. Essa área inteira é um grande puzzle. Você vai começar a perceber que cada capítulo de Band que a gente vai ver por aqui tem meio que uma ideia e um gênero diferente, que varia geralmente nas tarefas que você tem que fazer e coisas que você faz pra você passar de um capítulo pro outro. E no capítulo 2 é muito mais focado em puzzle. O nosso objetivo principal aqui é drenar essa tinta que vazou pelas escadas e entupiu elas de coisa. E isso envolve uma dezena de vai e voltas nessa área, procurando itens e ouvindo fitas de antigos trabalhadores aqui. Eu, pessoalmente, não gosto dessa ideia de jogos de terror dessa época, de fazer áreas abertas com um puzzle maior que você tem que ficar caçando e andando e se perdendo nesse meio durante muito tempo, porque é uma coisa meio difícil de fazer ficar interessante. Na maioria das vezes, isso parece ser meio que uma desculpa pra dar uma alongada no tempo que você passa jogando o jogo. Porque, beleza, quando você é apresentado pra área pela primeira vez, ela é meio assustadora no geral, porque você não conhece ela. Mas depois, quando você começa a ver o que tem nessa sala, começar a vasculhar todas as salas e efetivamente ficar perdido depois que você passa 3 horas num puzzle besta de música, o terror vai embora quase completamente. Isso é parte culpa do jogador, prazer, e parte também culpa do próprio jogo em manter essa tensão ao mesmo tempo que tem esse puzzle grande que demora pra ser feito. E no geral, eu acho que Band nunca foi um bom jogo de puzzle, mas eles precisavam colocar puzzle porque nesse exato momento do capítulo 2, o jeito que Band em Dank Machine parecia tava muito mais nesse gênero de terror linear que a gente conhece bastante já hoje em dia. E todo jogo de terror linear tem bastante puzzle. Eu tenho que zerar o Outlast, velho. Eu acho que eu tenho a gameplay da DLC. Ou será que eu não joguei a DLC? Não, eu tenho quase certeza que eu tenho a gameplay da DLC lá no canal. Também do 1, DLC. Se bem que tem o Trials também, né, velho? Que é co-op, né, velho? Eu não sei como é que funciona o Trials, não. Sei lá, eu vou focar mais no 2, né, velho? E... sei lá, bicho. Vai parar por ele mesmo. Não sei se eu vou jogar o Trials, não. Uma escape room gigantesca. Para encontrar a chave desse quarto, você tem que escutar essa fita que vai dizer que a chave foi pro lixo, que vai depois abrir uma porta que vai fazer você tocar um instrumento e uma combinação muito específica que vai abrir outra porta para o que você tá procurando. Eu não acho que isso seja uma coisa ruim em 100% dos casos. Em Silent Hill 2 Remake, na real, tem uma área muito boa que tem esse meio que ideia igual de ter um puzzle grande dentro da área, você fica preso dentro dela boa parte do tempo, que é o Edifício Woodside Way, o nome. Tu perde praticamente umas 4 horas inteiras explorando cada quarto, cada sala pra poder encontrar a próxima peça do seu puzzle pra poder continuar daí pra frente. Mas a parada que eu acho que faz funcionar, na minha opinião, é que ele vai lentamente se abrindo, ao invés de ele ter totalmente aberto pra você. Quando você chega nos andares superiores, você libera aquele lugar, parece realmente outra área. Então adiciona ainda mais na tensão quando você tá explorando essa área nova, o que não acontece em Band. Inclusive eu vi o podcast falando sobre que... eu não lembro o nome do estúdio agora. E que... acho que foi a Dani que comentou. Pelo que eu entendi, eles clarearam muito mais. Se no segundo jogo, pra época, deu uma discussão sobre o... é James, né, o nome dele? James, a relação com a esposa dele, sobre as criaturas e tudo mais. O estúdio que fez o 2 deixou muito mais claro, evidente o que tudo é aquilo ali, o que é o Silent Hill ali no 2, o que tá acontecendo, né? E provavelmente o 2 Remake desmentiu muita gente, né, velho? Sim, o James, pelo que eu entendi, é um filho da puta mesmo, tá ligado? Ele errou pra caralho mesmo, tá ligado? Foda.
Machine. E Boa sim, noite, eu tenho Jonathan. noção de quanto injusto é você comparar Silent Hill 2 com Band in Dank Machine. Mas eu não tô realmente comparando, eu só tô mostrando um exemplo que eu acho que é bom. Porque eu acho que nesse capítulo você passa muito mais tempo perdido e meio confuso do que você vai fazer do que realmente com medo. E eu acho que isso também tem a ver com outra coisa que o Band é meio perdido em fazer: terror. Até o capítulo 2 o jogo parecia ter toda essa ideia de ser o jogo de terror do protagonista em defesa, bem clássico de jogos de 2015 até 2020 mais ou menos. E no começo realmente é. O terror dele nesses primeiros capítulos é meio de você tomar uns jumpscare de umas plaquinhas aparecendo ali que estão vivas do Band, obviamente do demônio de tinta, que é a parte mais importante aqui, e do mundo O que você demônio de tava tinta entrando parece e assustador ficando cada mesmo. vez mais perdido dentro. A graça era pra ser você ser meio que Se indefeso. bem que olhando assim, às vezes não parece tão assustador. Mas o que faz o horror, né, o terror acontecer é os efeitos sonoros, cara. É o áudio, né? A ambientação, o som ambiente. Porque aí você tá imerso ali na parada, é outra coisa, velho. Porém, algo que eles introduzem no capítulo Ainda mais agora deve ser maneiro eu jogar jogo de terror, cara. Agora que eu tô com a TV na minha frente aqui, cara. Eu vou estar imerso pra caralho com a cara dentro da 2, que eu TV. acho que estraga boa parte do terror de Band Pular um in bicho Dank na minha cara, eu Machine, tô é frito. justamente o combate. Logo no começo desse Pateta. capítulo você tem acesso ao machado, e você usa esse machado pra você justamente matar essas gosmas de tinta que começam a aparecer pelo estúdio quando você liga a luz dele e começa a fazer ele voltar a funcionar. Que de verdade são inimigos bem simples de você se lutar, mas é o tipo de inimigo que você vai mais encontrar nesse jogo. E o problema de introduzir o combate desse jeito pra mim tão cedo dentro desse jogo é que além de te introduzirem ao inimigo que você vai mais ver dentro desse jogo, eles também te dão a melhor arma do jogo pra lutar contra esses inimigos. Você destrói essas gosmas com um mísero golpe desse machado de ferro gigante que você tem. Então depois que você recebe essa arma no capítulo 2, nada mais te dá tanto medo, porque se pular 45 desses bichos na sua cara, é só você ficar rodeando eles e dando um hit que sempre vai resolver. Eles sempre vão morrer com um tapa. A existência desse combate, desse machado que te deixa tão forte logo no começo do jogo, meio que mata qualquer tensão que você poderia ter pelo resto desse capítulo inteiro. Porque o combate desse jogo também não é mil maravilhas, ele é extremamente simples. Você só pode bater e tomar dano nele. Então uma arma tão OP quanto essa já quebra muito do terror logo na frente, o que deixa a única forma de se fazer terror dentro desse jogo no capítulo 2 ser você tomar jumpscare quando menos esperar. Eu preciso falar um pouco sobre jumpscare dentro desse jogo, porque eles parecem que foram feitos meio de uma forma aleatória. Parece que eles só escolheram pontos aleatórios dentro do jogo e falaram que essa hora aqui precisa de um susto, mesmo quando não tem nada acontecendo. Esse exemplo do bondinho é muito grande, literalmente nada acontece nessa cena. E isso, no geral, é uma coisa que me chamou muita atenção desde o começo, quando eu comecei a jogar Band in Dank Machine, porque mesmo o Band tendo toda essa cara, jeito e trejeito de um mascote horror do mais comum que você pode pensar, ele não parece que quer ser um jogo de terror, ou ele não sabe fazer terror, porque muita coisa dentro desse jogo justamente quebra a tensão do terror de certas partes. Vai tanto contra o terror que essa parte mesmo... Cara, pelo que eu vi lá, o A Guerra, ele errou também, tá ligado? Ele erra. No 2 original, não fica claro, né, velho? Agora no 2 Remake é óbvio que ele fez, tá ligado? Pelo que eu entendi, eu não joguei, né? Mas pelo que a Dani tava explicando, é muito claro tudo que tá dito ali. Qualquer coisa ao contrário, aí não tem jeito, cara. Porque o jogo não é tão interpretativo que nem era o primeiro. É muito mais evidente o que tá acontecendo ali, né, velho? É que eu não quero dar spoiler aqui, né, velho? Assim, falar de spoiler, mas... Eu não vou lembrar também, talvez esteja errado aqui, tá? Da cena que ela citou lá e tudo mais. Eu acho que meio que ela não queria morrer e ele vai lá e mata ela, tá ligado? Ela não queria, tá ligado? Ele vai lá e faz. Enfim, ela também errou também, tá ligado? Com ele, os dois são errados na situação. É pica, velho. do combate que eu falei que tira todo o medo do jogo, parece que os desenvolvedores meio que sabem Não pra falar disso, muito já não, que eu também não convenientemente depois, entendo logo muito do que jogo, você não passa cheguei a dessa jogar. parte inteira que tem muito combate, você quebra o seu machado na primeira madeira que você quebra depois. Mas essa não é a única parte. Você convenientemente perde e ganha Entendi. equipamento toda hora quando o jogo quer e tira também quando o jogo quer. Tem uma parte que é simplesmente ridícula que isso acontece, que é lá pelo capítulo 4, mais ou menos, onde depois da gente sair de uma área que usava um item específico para passar por ela, saindo dela, o item que a gente tava carregando na nossa mão, a mão dele simplesmente fica mole e ele larga no chão. Pega a lata, Henry. E tem muitas horas que quebra completamente o terror que você poderia ter com esse jogo, simplesmente pelo fato de você conseguir se defender. Porque isso é algo muito grande. Se você não cria um inimigo que consegue ser muito mais forte do que a sua forma de se defender, não tem porque você tem medo dele. Entende como é que funciona? Tipo, ver uma sombra assim, estando num ambiente completamente hostil e sem nenhuma forma de se defender, daria muito mais medo se você não tivesse armado, obviamente. Só que aí entra outro problema, porque também não adianta mais você ficar tirando a arma do jogador depois que ele tem
meio gostinho de como é fácil matar esses bichos. Quando você volta pro seu estado indefeso e capenga de novo, você não sente medo deles de novo. Eu acho que é até mais frustrante, na verdade, porque todo esse problema se resolveria com uma chave de fenda, que convenientemente você não tem. E vai se fuder, seu bicho de tinta. Só a sorte é que eu não consigo te dar um soco. No fim do capítulo 2, depois que a gente termina de fazer todo esse puzzle e consegue drenar a água pra poder continuar a nossa jornada, a gente é acertada na cabeça por uma criatura que a gente não conhece e acorda numa espécie de sacrifício, onde a gente vai ser esse sacrifício por esse maluco que a gente viu espreitando antes nos túneis. E aqui é quando a gente escuta pela primeira vez o nome de verdade da criatura: Demônio de Tinta. O Sammy faz tudo isso e arma todo esse sacrifício só pra ele ser completamente obliterado pelo Demônio de Tinta e a gente conseguindo se soltar depois e fugindo dali a tempo antes dele pegar a gente. Essa parte é até que bem legal. Parte de bicho perseguido, parte de perseguidor é pica, velho. Ele tem essa presença aqui no meio momento, é só meio assustadora, mas... Pô, o jogo é a única coisa que me passa atenção, cara. Impressionante. Às vezes assistindo filme, que nem a gente já entrou naquela discussão lá que, pra mim, anime de terror já falha na premissa, porque não tem como ter terror em anime, em desenho, porra. Não, pra mim não existe. Pra mim já fracassa daí, tá ligado? Pô, pra mim só funciona com criança, velho. Tá ligado? Com todo respeito ao Bono e aos demais que sentem medo de animação. Eu não consigo, tá ligado? E filme também, cara. Eu tô tão calejado de filme de terror, tá ligado? Que é bem difícil achar um filme bom, tá ligado? Filmes que tem me impactado mais, assim, de eu ficar meio aflito, realmente são os terrores psicológicos, tá ligado? Nos filmes, velho. Olha esses filmes tradicional, assim, de jump scare, tá ligado? Os blockbusters, assim. Eu não... Dificilmente, cara, muito raro eu senti alguma coisa assistindo esses filmes, tá ligado? Agora, jogo, eu acho que o jogo pega mais porque eu sou o personagem, eu tô ali, sou eu ali, tá ligado? E tá vindo um bicho atrás de mim, é eu que tenho que controlar, é eu que tenho que correr, tá ligado? Sei lá, o videogame passa mais imersão no terror do que outra mídia, tá ligado? Pra mim, o videogame funciona muito mais nesse quesito. A gente começa a conhecer muito de perto no capítulo 3. Respeito, sem respeito. Eu acho o terceiro capítulo de Bendy Dank Machine o melhor capítulo disparado, quando o assunto é mostrar mais sobre o mundo desse jogo. Se o segundo capítulo do jogo parecia muito mais um jogo de terror genérico de 2015 ou 2020, o terceiro capítulo parece muito mais um jogo. BioShock. Nesse capítulo eu acho que eles conseguiram pular ainda mais nessa brisa de explicar, mostrar e fazer o jogador ver como é esse mundo inteiro que eles construíram de tinta aqui embaixo. Mas ao mesmo tempo, ele é o capítulo mais conflitante que tem de todos esses aqui que lançaram do primeiro jogo. Porque esse capítulo é imenso de grande. Ele pela primeira vez libera a gente de uma forma meio aberta para explorar uma parte do mapa inteiro. No fim do capítulo 2, a gente conhece um personagem chamado Boris. Ele é um dos protagonistas da série de animação da Joey Drew Studios, o Bendy the Demon, e que aqui é um personagem real que tá também preso dentro desse estúdio de animação. Ele não fala, mas ele existe. Assim como a Alice the Angel, que a gente conhece nesse capítulo também, e que se torna uma das vilãs principais logo de cara. Nesse capítulo a gente faz algumas tarefas pra Alice quando a gente encontra ela pela primeira vez, e em troca ela ia deixar a gente fugir dali ao invés da gente ser morto e usado pra ela usar a nossa pele pra ficar mais bonita. Igual ela faz com todo bicho por aqui. Ela prende, mata e arranca a pele, sei lá o que ela arranca deles, pra o que ela precisa nesse objetivo de se tornar mais bonita. Esse capítulo inteiro é a gente explorando andares e de perseguidor me incomoda pra caralho, velho. Na hora que eu tô andando, sei lá, no corredorzão no jogo assim, aí eu escuto aquele barulho atrás de mim, eu olho e tem um maníaco ali querendo me matar, sei lá, eu fico aflito, cara, eu fico nervoso, velho. Esse objetivo de se tornar mais bonito. Esse capítulo sei lá, inteiro o medo de não morrer, tá ligado? O medo de não perder, sei lá. Perdida do Joey Drew Studio. Ele com certeza expande muito o universo inteiro de Bendy Dank Machine. E aqui eu acho que é uma das primeiras vezes que o jogo meio que para de esconder e mostra uma das principais inspirações que eles têm pra fazer esse jogo, que é BioShock. Não é muito fácil de você ver isso no comecinho, principalmente no primeiro capítulo, porque Bendy Dank Machine é um jogo de um gênero completamente diferente de BioShock, mas conforme mais capítulos e avançando, cada vez mais tracinhos iam aparecendo aqui e ali do que era pra ser uma espécie de inspiração nessa franquia. Toda essa parada de ter um mundo inteiro escondido atrás de uma coisa pequena, como um farol ou uma máquina de tinta, eles queriam fazer essa mescla de terror com uma espécie de combate que BioShock tem bastante também, mas não era o foco do jogo, e o capítulo 3 é onde eles decidiram mais pegar o estilo de quests de BioShock pra trazer pra dentro desse jogo, porque fazendo essas tarefas pra Angel, a gente é colocado em um monte de situação diferente que a gente tem que combater bichos dentro do estúdio em
andares diferentes pra poder completar objetivos. Essa parte de completar esses objetivos e fazer essas quests que é dado pra gente é a parte que eu mais odeio sobre esse capítulo, pra ser sincero. Porque eles são as duas coisas desse jogo que eu acho que eles menos pensaram sobre pra fazer. Que é o combate desse jogo misturado com o quanto eles fazem a gente de trouxa aqui. O combate é a maravilha que eu já falei. Eu lembrei de um cara que eu conheci esses dias aí no Letal, mano. O cara me indica tudo quanto é jogo, mas ele só não indica jogo da Nintendo, velho. Igual Bayonetta, né? Que ele falou, pô, já jogou Bayonetta? Eu falei, não, mas eu conheço, já reagi a uns vídeos e tal. Ele falou, joga um, cara, um é bom pra caralho. Agora o 2 e o 3 esquece, não pega não, velho. Eu falei assim, ué, mas não é bom também? Não, mas é Nintendo, velho, esquece. O combate desse jogo É engraçado que ninguém, todo mundo odeia Nintendo, todo mundo não, né, velho? Tem seu nicho, um nicho gigantesco, mas o né, problema velho? dele é que ele começa a drenar muito. Tem a galera lá que defende, tem a galera que taca pau, velho. só sobre combater coisas. E eles respawnam ainda por cima. Às vezes você só quer completar uma parte da quest que a Angel pediu pra você fazer, uma das milhares que tem ali nessa parte. Você mata os bichos, pega todos os itens e quando você volta, esses bichos respawnaram de novo e você tem que matar eles de novo. O que acaba drenando ainda mais energia de você ficar lutando com os mesmos inimigos 20 vezes repetidas. E ainda mais porque eles fazem muito a gente de trouxa nesse episódio. A cada tarefa e a cada missão que a Angel dá pra gente fazer aqui, ela dá uma arma específica pra gente. Às vezes é só uma seringa que é usada pra gente extrair coisas desses bichos de tinta, só que dropa no chão, então eu acho que não funciona muito. Às vezes é um cano, às vezes é um machado que a gente usou no passado. Só que essas ferramentas não têm ligação nenhuma com o que a gente tá fazendo aqui. Talvez a seringa, mas ainda é questionável, porque a gente tá matando os bichos. E é meio ruim como em cada uma dessas tarefas eles dão uma arma às vezes piorada pra gente, simplesmente porque sim, porque eles querem que a gente se sinta mais impotente, ou sinta que a arma que você tá usando não é confiável. Numa das primeiras tarefas que a gente tem pra fazer, ela dá de volta o machado pra gente usar aqui, que é uma das melhores armas desse jogo. Depois que a gente termina essa tarefa, ela pega o machado de volta da gente e entrega uma arma pior. Tem uma parte em específica que a gente tem que defender a Angel de uma ganguezinha de bichos que aparece para atacar ela aqui, e não faz o menor sentido ela não dar a melhor arma que ela tem ali pra gente usar pra atacar eles. Eu acho que as pessoas não percebem isso, mas isso é um puta furo de roteiro. Por que ela não faria isso? No que ela ganharia em fazer a gente correr mais riscos, sendo que a gente tava protegendo ela? Ou por que a gente é obrigado a devolver o machado pra conversa de conversa? É um furo de roteiro muito grande isso. Isso por si só pra mim são coisas muito mínimas, assim, que eu só percebo porque eu acabo prestando atenção em algumas partes desse jogo, mas que fica muito mais chato quando ela manda a gente pro subsolo. Antes dessa missão que ela dá pra gente, ela dá outra missão que faz a gente subir até a parte mais alta dessa parte do estúdio. E é lá que a gente encontra uma criatura meio especial. Esse é o Projecionista. Ele é um bicho bastante aterrorizante que a gente encontra nessa seção em específico do jogo e que fica mais como um aparecimento de uma criatura misteriosa, bizarra, que some depois que aparece pra gente e a gente não encontra por muito tempo. Mas que marca bastante quando ele aparece porque ele é de fato um inimigo mais interessante. Ele tem essa cabeça de projeção que fica clicando toda hora e fazendo esse barulho. Ele é meio atormentador, é interessante como um monstro de terror. A gente encontra esse cara de novo quando a Angel manda a gente pro subsolo pra investigar uma área que tava completamente lotada de tinta em um labirinto. E no meio desse labirinto, vagando sem rumo, tava ele, o Projecionista. Esse bicho é como se fosse o próprio demônio de tinta. Ele fica rondando por essa área, vagando sem rumo e andando calmamente enquanto faz todos esses cliques de projeção que a gente sabe que tá perto por conta dele. É genuinamente aterrorizante de começo porque você tem que encontrar 5 corações de tinta dentro desse labirinto e você tem que ficar desviando dele, assim como se escondendo pra ele não te pegar na vista. E o clicar da cabeça dele junto com essa luz que fica piscando porque ele é o Projecionista, ele fica projetando imagens, é genuinamente aterrorizante. Ele é um puta inimigo bom. Se você não tiver com a arma que só de olhar passa acontece que se você passar por todo esse capítulo até esse ponto sem morrer nenhuma vez e fazer mais umas firulas que eu não tenho certeza se eu fiz ou não pra conseguir fazer isso, mas eu acho que eu não fiz. Quando você chega nesse ponto de ter que descer no subsolo, a Angel simplesmente te dá uma submetralhadora de munição infinita. Eu não tô zoando, não. E com essa arma de munição infinita, você pode simplesmente debulhar o Projecionista. O cara morre sem fazer nada, igual um pedaço de merda. E isso simplesmente mata todo o terror dessa parte. Tipo, completamente. E eu sei, você não precisa ficar bravo comigo. Eu sei que essa arma é, entre muitas aspas, opcional dentro do jogo. E parece procurar pelo ovo eu querer reclamar de uma arma opcional. Mas você tem que entender que quando eu joguei esse jogo, eu fiz isso de primeira, sem saber que essa arma sequer existia. E ela quebrou completamente a minha expectativa com a aparição desse monstro que eu tinha achado tão legal. Porque esse monstro que eu tinha visto lá em cima e que era pra ser essa espécie meio de demônio de tinta 2, que aparentemente ia ser um boss dessa área, foi completamente debulhado porque a arma que eu tava usando tinha munição infinita. Munição infinita. Eu tenho gravações de eu pegando essa parada sem querer. A surpresa real disso foi eu ter rejogado. Esse bicho era pra ser tipo que aquele gordo lá é no Outlast, né, velho?
sempre que aparece, tu já tranca, tá ligado? Porque, pô, fudeu, chegou o boss. Aí é só correr deles, eu não, é um jogo de mais de 10 anos, né, que de ter o Outlast, né, velho? É, acredito que sim, acho que é de 2008. Acho que sim. Então, assim, foda-se spoiler, né, velho? Pô, no final ele morre, né? Chega o outro bicho fumacento lá e desmembra completamente o gordo, né, velho? Mas até chegar no final do jogo lá, velho, pô, aquele bicho lá era um pavor, mano. Na hora que eu tava começando a idealizar esse vídeo e A descobri que, respiração na verdade, funda não. dele lá. Na verdade, você não é suposto a descer nessa parte com Porra. essa arma. E a cereja no bolo pra mim de tudo isso é depois que você pega essa arma de munição infinita que te ajuda a proteger de tudo nesse jogo e que com certeza ia conseguir ser um bom equipamento pra você levar até o fim do Mas jogo. quebra Você completamente o simplesmente jogo, devolve, velho. como se não fosse nada. Pra tua arca inimiga. Tenho certeza que dava pra matar a Angel usando isso, porque spoiler, ela morre por uma facada depois. Eu fico genuinamente frustrado com esse tipo de coisa, porque geralmente quando você tá jogando um jogo de terror, ele te dá esse tipo de equipamento pra você ficar com ele. Ou às vezes você ganha esse equipamento que você perde muito tempo. Porque parece um jogo meio confuso, né, velho? Assim, às vezes. Talvez eu não tenha. Talvez o Rian explique um pouco mais aqui, mas eu não entendi a mensagem que o jogo quer passar, né, velho? E, pô, você quer me deixar na pele de um prota aqui que tá passando por situações horríveis e do nada bota uma metralhadora infinita na minha mão que eu vou matar tudo e todos, ou seja, quebra completamente a imersão do jogo. O que era pra ser assustador, me deixar tenso, já não deixa mais. Aí eu não sei se o jogo tá brincando, se ele é sério, tá ligado? É uma confusão você aí. começa a sentir falta dele organicamente. Não você ficar nessa de, meu Deus, agora você é forte, hein? Meu Deus, agora você não tem nada, hein? Toma aí de presente a arma mais OP do jogo. É, Só que mano, é só foda. por 10 minutos. Depois você vai voltar a ser o mesmo fudido, sem nada pra você usar. Por mim, na real, o que eu penso sobre toda essa parada de você ser desarmado... Por quê? Vai, Rian, explica o que você entendeu disso aí do jogo. Toda hora. É que eu estaria completamente ok se a gente fosse desarmado tantas vezes quanto a gente já é, se não fosse tão óbvio que é por causa do terror. Tipo, meu mano, eu tava batendo com esse machado pra tudo quanto é lado desde que eu peguei ele. Você tá me dizendo que essa madeira em específico tem a capacidade de quebrar o meu machado? Eu acho que dava pra ser mais inteligente que isso na hora de fazer esse tipo de coisa. Eu falei bastante sobre como eu acho o terror de Band uma coisa meio estranha, porque eu acho que eles... É, pelo jeito é só, sei lá, quiseram fazer assim e não ficou bom, né, velho? Se atropela com o resto que o jogo também tem. Essa é uma parte que eu acho que atrapalha até no próprio terror do jogo e que eu não acho muito necessário, porque principalmente... Inclusive, vocês estão falando de Shumatsu aí, me explica uma coisa, o torneio dos deuses, entre os deuses, é que nem o Ragnarok? Ou é torneio tipo Tenkaichi, né, velho? Que tem o chaveamento ali. Sei lá, Ra versus Kukulen, Sigurd versus, sei lá, mano. Prometeu aí, vai. Não, mas me explica esse do Tenkaichi aí que eu fiquei, que é uma dúvida. É chaveamento, né? Tá, achei que era tipo Ragnarok. Deus contra o humano, venceu e acabou, não vai lutar mais. Então sim, né? O vencedor daqui enfrenta o vencedor da outra chave, né? Entendi. Aí é maneiro, de Band uma coisa meio estranha, porque eu acho que ele se atropela com o resto que o jogo também tem. Essa é uma parte que eu acho que atrapalha até no próprio terror do jogo e que eu não acho muito necessário, porque principalmente nessa parte a gente é confrontado com um demônio de tinta. Tem toda uma construção sobre esse personagem que a gente vem vendo desde o capítulo 1 até chegar no capítulo 3, onde a gente bate de cara a cara com ele pela primeira vez. A gente é lembrado constantemente durante o jogo sobre quanto a gente deveria temer ele, que todo mundo aqui, até a Angel, segue a regra de que todo mundo tem medo do demônio de tinta. E ele é talvez o ponto que mais dá medo nesse jogo inteiro. E deixa eu explicar o porquê. O único jeito de você fugir efetivamente do demônio de tinta é se esconder quando ele aparecer. E ele pode aparecer em qualquer momento, em qualquer lugar. Você vai saber que ele tá perto porque quando ele começar a aparecer, o mundo à tua volta vai começar a ser contaminado por tinta e você vai começar a escutar as batidas do coração dele. É bizarramente agoniante você andar por todos esses corredores sem um ponto que você sabe que dá pra se esconder. Um constante perigo de que em qualquer hora esse cara pode passar pela parede e começar a te perseguir no andar que você tá. O Demônio de Tinta é uma das poucas coisas que me faz ainda olhar pra Band como um jogo de terror de verdade. Porque nas partes que ele tá envolvido, e se você acaba tendo que principalmente fugir dele em algum ponto, ele consegue ser uma criatura que coloca muito terror na mesa. Porque ele, diferente do resto, é uma criatura onipresente e imortal. Uma metralhadora infinita não vai fazer merda nenhuma contra ele. E é isso que eu tô falando sobre você criar tensão, essa ideia de que não tem como você vencer contra ele. O Demônio
demônio de tinta só funciona porque é construído logo no começo do jogo que não importa nenhuma das armas que a gente pegou até o momento, não dá pra matar ele. E ele não é uma criatura perfeita, tá ligado? A inteligência artificial dele é bem burra, na verdade, e ele é muito fácil de você se desviar e se evitar. O problema é mais o terror psicológico, que é a ideia dele poder aparecer em um ambiente que você não pode se esconder, e isso acontece bastante nesses corredores, é o que causa muito desconforto e tensão na parte que ele aparece. No final do capítulo 3, quando a gente termina toda a tarefa que a Angel fala pra gente fazer pra ela, a gente é finalmente dado a opção da gente sair dali, pegar o elevador pra superfície de novo. Mas o que acontece de verdade é que a Angel mentiu, e é assim que a gente é introduzido ao capítulo 4. Daqui em diante é onde eu acho que o Bendy deu uma desistida de tudo isso que a gente viu no capítulo 3, 2 e 1 até esse ponto. No capítulo 4 é quando a gente começa a ver mais do universo e da lore inteira desse jogo se desfechando pros capítulos finais. Pra mostrar pra gente também o que aconteceu nesse lugar inteiro e o que levou ele a ficar dessa forma. Um detalhe que aparece em todos os capítulos até aqui, que eu acho muito pouco apreciado, é justamente como em todos eles dá pra gente ver a máquina de tinta descendo e descendo cada vez mais pra um fundo que a gente não conhece. Quando você pensa que você tá muito profundo nesse estúdio, que você tá chegando no fundo dele, essa máquina sempre tá lá pra mostrar pra você que sempre dá pra ir mais fundo, que a gente não viu nada ainda do que tá acontecendo aqui. Nesse capítulo a gente é levado até o fundo do elevador, sequestrando assim depois, quando a gente cai lá, o Boris, e dando início assim então pro quarto capítulo de Bending the Ink Machine. A gente sabia que a Angel era meio maluca desde o começo, porque ela tem a aura de mulher maluca, mas é só que dentro do capítulo 4 que a gente começa a entender um pouco mais dos motivos dela. A Angel, pelo que parece, enquanto a série do Bendy the Demon existia, na época que o Joey Drew Studios funcionava, tinha sido substituída por outra atriz que estava fazendo a voz da Angel. E o fato dela ter sido substituída aqui é algo que contribuiu imensamente para ela se tornar essa versão bizarra que a gente conhece como a Alice the Angel. Essa versão distorcida dela que quer arrancar o que tem de dentro de todas as pessoas de tinta que moram aqui dentro. Tem memórias vagas desse mas acho que eu não vi muito não, velho. Eu acho que talvez eu devo ter visto um clipe aqui, outro ali, quando criança, mas... Pra se tornar cada vez mais bonita, mais acho perfeita, que esse não era da minha época não, bicho. Insubstituível. No capítulo 4 a gente anda bastante por partes que nem sequer se remetem mais a um estúdio, parecem mais instalações, cavernas, não finalizadas, partes que nunca encontraram a luz do dia. E nesse capítulo, conforme a gente avança e passa por galpões e coisas guardadas nesse interior, é a primeira vez que em Bending the Ink Machine a gente encontra uma boss fight. Essa parte inteira, quando a gente entra aqui, retrata sobre partes de coisas que o estúdio do Joey Drew conseguiu criar. Aqui era pra representar um parque de diversões temático do Bendy the Demon, a chamada de Bendyland. Só que mais especialmente, essa daqui que a gente tá vendo era pra ser... Será que eu tô confundindo com o Mickey, velho? Tinha um Mickeyzinho preto assim também, esse formato meio preto e branco assim, né, velho? Devo estar confundindo com o Mickey, velho. A última a ser criada e colocada para público. E o boss que a gente enfrenta nessa parte não é ninguém mais, ninguém menos que um dos líderes que comandavam essa parte. Um cara chamado de Bertram Piedmont. É algo muito recorrente nesse capítulo 4, a gente vê essa parte mais desesperançosa do estúdio do Joey Drew. Tudo que foi feio, mal projetado e cancelado vem parar mais aqui no fundo, onde ninguém consegue ver. A gente encontra várias pessoas dentro desse mundo que ficaram presas nesse mundo de tinta e que foram transformadas nessas coisas, condenadas a ficar aqui embaixo pra sempre. E que mostra pra gente também que o mundo de tinta do Bendy vai muito além de um estúdio de animação ou de uma empresa. Isso que a gente tá vendo aqui é como se fosse uma realidade paralela criada pela máquina de tinta e a mente de Joey Drew, onde fica armazenado todas essas criaturas, essas personalidades dessas pessoas presas nessa máquina de tinta. Eu não entendo muito sobre a lore de Bending the Ink Machine, eu acho ela meio fácil de entender, na verdade, mas eu não sei os pormenores e tudo mais. Então muito do que eu falar aqui pode estar muito bem errado e você pode me corrigir aí, mas todo esse mundo de tinta que é apresentado pra gente nos capítulos iniciais e expandido e explicado nesses capítulos finais mostram exatamente qual que é a parte mais legal dessa franquia inteira de jogos. Esse universo inteiro que foi criado em cima dessa paródia da Disney. Porque ela não é só uma história sobre um estúdio macabro, ela é muito mais do que isso. A boss fight do Bertram Piedmont não é a coisa mais absurda do mundo, mas sinceramente não dá pra esperar muito também. Você só tem que esperar ele bater. Quando ele terminar de bater, você bate nas rodas até quebrar todas e assim ele morre. É bem simples. A mesma coisa acontece no fim desse capítulo, onde a gente tem uma boss fight com o próprio Boris modificado pela Angel, que tirou tudo dele e transformou ele nessa marionete bizarra que a gente tem que matar. E com a morte do Boris nessa batalha, que é meio bunda, a gente tem que combinar, mas o combate inteiro desse jogo é
lindo. É quando a Alice fica furiosa com a gente por a gente ter destruído o Boris, vem pra cima da gente e é morta pela outra Alice. Existem duas Alices que a gente não conhecia. Capítulo 5. No quinto capítulo a gente Um aparece jogo grandinho, né, no velho? esconderijo feito pela Alice Angel do Ben e o Boris. Achei que Eles se seria mantinham menor. escondido aqui embaixo, pelo que parece, porque aqui era um bom Mas tinha que tá esconderijo escrito do ali? Ben e o Boris. O nome dele é Tom. Eu falei errado. Sim, ele é igual ao Boris. Eles se mantinham Tom, escondidos agora é o aqui Tom. embaixo, pelo que parece, porque aqui era um bom esconderijo contra o demônio de tinta. Como o Tom, a versão do Boris, da Alice Angel, não confiava muito no Henry, eles acabaram deixando ele pra trás quando o demônio de tinta começou a aparecer e vir atrás deles nessa sessão tão profunda do estúdio. Mas a gente conseguiu escapar logo depois deles graças a umas escritas muito bizarras que apareciam na parede que estavam escondidas esse tempo inteiro. E fugindo depois a gente consegue ver o que já não é mais como uma instalação de um estúdio, são cavernas. Talvez o mais profundo que a gente já teve aqui desde o começo. A gente anda numa sessão inteira de barco com uma mão de tinta vindo atrás da gente, tentando afogar a gente nesse rio, até a gente chegar numa parte que é uma espécie de uma vila feita de pessoas de tinta para pessoas de tinta. Pelo que parece, todas as pessoas que estavam aqui foram meio que largadas para trás. E como essas pessoas de tinta representam pessoas de verdade, só dá pra meio que pensar que eles são Infernais. funcionários da empresa, abandonados pelo Joe e Drill aqui no fundo do mundo. Nesse ponto do jogo, a gente já tá meio que na reta final do que a gente veio fazer aqui. O Henry, o personagem principal, mas arruma uma sabe que ele tem discussão um aí, então, objetivo pra nós. depois de ver tudo que ele viu aqui, de acabar com esse mundo inteiro. E a resposta de como fazer isso tá além dessa vila, no fundo, depois do escritório pessoal do Joey Drill, tá? No cofre do estúdio. E essa solução é a fita do último episódio, o fim da história. Essa fita tocada pro demônio de tinta pelo protagonista é o que tem o poder de acabar com todo esse mundo de tinta, porque vai efetivamente acabar o desenho do demônio de tinta. É aqui que o jogo dá um trigger numa batalha final contra o demônio de tinta, que não é bem uma batalha, tá mais pra você correr dele e fazer umas coisas enquanto você tenta desviar dele, depois fazer o demônio de tinta bater com a cabeça e quebrar vários vidros dentro de uma sala que vai deixar mais difícil pra ele. E assim que você consegue fazer todas essas coisas, você volta pra aquela sala do meio e toca a fita do fim da história pro demônio de tinta, colocando assim um fim nessa história sobre uma animação maldita em um mundo inteiro construído em cima disso. Um detalhe muito interessante sobre o fim de Bending Dank Machine é que pela primeira vez a gente consegue ver o jogo sem todo aquele tom amarelado muito forte que a gente estava muito acostumado até aquele ponto. E isso genuinamente dá um susto na gente, porque a cor amarela estava tão incrustada na minha mente que ficar fora dela é meio estranho. E a gente volta então pro mundo em uma cena onde o Henry encontra com ninguém mais, ninguém menos que o Joey Drill, o próprio criador do estúdio, que fala sobre como o caminho dos dois se divergiram muito nesses anos. E assim como no começo, ele convida ele para ir visitar o antigo estúdio, porque ele tem algo para mostrar para ele. E assim como tudo começou, tudo terminou nesse mesmo gostinho que a gente só tem uma noção final do que tá acontecendo quando o jogo acaba. Um ciclo temporal. Caramba! Bending Dank Machine 1 termina desse jeito, e sinceramente eu acho um jeito até que meio bom de terminar uma história, porque dá um gostinho de quero mais, de justamente a melhor coisa que eles fizeram, que é mostrar o universo dele. Claro, as boss fights que tiveram foram uma puta merda? Sim, foram. A batalha final, o universo dele. Claro, as boss fights que tiveram foram uma puta merda? Sim, foram. A batalha final do Demônio de Tinta parece mais um circuito de corrida do que realmente uma boss fight? Sim, parece. Mas por mais que tenham 1001 coisas que dá pra você se apontar e falar que foram meio que mal feitas, conforme esse jogo foi evoluindo com o tempo, acima de tudo eu acho que Bending Dank Machine 1 terminou numa nota muito boa. Até porque esse jogo parecia que era um protótipo de algo muito maior que a gente ainda ia ver. Tudo nesse primeiro jogo parecia um protótipo mal testado, um teste pra ver se dava certo ou não dava no gênero que eles estavam tentando fazer. Como os próprios desenvolvedores do jogo falaram, eles nem sequer sabiam exatamente pra onde esse jogo tava indo. Então dá pra ver essa visão dentro do jogo. Eles foram fazendo os capítulos conforme meio que dava ali, e não pensando exatamente no jogo inteiro logo todo de uma vez. Todos os 5 capítulos de Bending Dank Machine parecem muito diferentes um dos outros, e por isso que o jogo tem essa cara meio que sem direção do que eles realmente querem fazer. Tem uma ideia jogada aqui, outra ideia jogada ali. Tem obviamente a clara ideia de ser um mascote horror inspirado na franquia de FNAF. Tem toda a inspiração
expansão da franquia BioShock, que os desenvolvedores mesmos falaram que é uma paixão deles e que é sim inspirado, com toda a parte do universo e tudo mais. E nessa de ficar pulando entre ser um mascot horror que lança em capítulos e eles quererem ser a parada própria deles, é que vem tudo isso que eu pensei de que eles queriam ser uma parada diferente, eles não chegaram nessa parada ainda no primeiro jogo. E é quando, anos depois de um silêncio completo, veio todo esse resultado desse sucesso de Bending Dake Machine e a sequência que todo mundo tava esperando pra ver o que eles tinham feito. Eu só falei tanto sobre como o primeiro Bending Dake Machine funciona, sobre o que eles fizeram nesse primeiro jogo, sobre o que eles tentaram que deu certo e o que não deu, porque eu acho que isso é bastante importante pra gente traçar o que é a sequência desse jogo, porque eles tiveram que tomar decisões muito importantes aqui. E essas decisões tornaram Bendy and the Dark Revival um jogo bem dividido, porque Bendy and the Dark Revival, a sequência de Bending Dake Machine, não é um jogo de terror, ou pelo menos não parece que quer ser um jogo de terror. Bending and the Dark Revival começa com uma história de uma personagem chamada Audrey, uma animadora muito tempo depois do fim do império de Joey Drill, onde quase tudo que um dia existiu sobre esse cara e sobre esse estúdio que ele trabalhou foi comprado e armazenado por outra empresa de animação que estava tentando ressuscitar essa franquia. A gente começa como uma dessas animadoras num mundo completamente normal que causa uma estranheza por tudo não tá amarelo e preto. E descendo em um elevador em uma das pausas que a Audrey teve nesse meio do caminho, é onde a Audrey conhece um cara chamado Wilson, que leva ela justamente para uma coleção desses itens do Bendy the Demon, da falecida Joey Drill Studio. E mostra então pra gente a máquina de tinta. A máquina de tinta real dessa vez. Muito menor, porque aqui a gente tá no mundo real. Com aquela mesma forma de ligar que a gente tinha visto nos primeiros jogos, de você colocar os itens no totem, com a mesma estranheza familiar que a gente tinha visto desde sempre. A introdução da máquina de tinta de novo nessa sequência é muito mais bizarra por a gente ter uma familiaridade com a máquina de tinta do que realmente assustadora. Como a gente viu ela no primeiro jogo, a gente sabe do que essa máquina de tinta é capaz de fazer e ela tá ali parada e imponente na nossa frente. Quando a gente termina então de pegar as peças pra ligar essa máquina de tinta, a gente tem essa realização que esse Wilson, se já não tava meio claro, é um louco do caralho que quer afundar a gente no meio dessa tinta que começou a vazar da máquina. E é quando ele começa a fazer isso que a gente afunda dentro da tinta e aparece de novo nesse mundo amarelado e preto que a gente conhece tanto. Exatamente do jeito que a gente conhecia. Dessa vez a introdução ao jogo não é tão enigmática quanto foi no primeiro jogo, porque a gente literalmente vê o coração, o que criou todos os acontecimentos do primeiro jogo, na nossa frente, ligando e fazendo isso tudo de novo. Ela ligar de novo e a gente ser transportado através da tinta pra esse mundo paralelo, mostra como tudo tava aqui esse tempo inteiro escondido e desligado, sem um portão de acesso. Com a nossa entrada nesse mundo depois que a gente é empurrado pelo Wilson pra dentro desse mundo, a Audrey é meio que transformada numa criatura digna dele. Uma mistura de meia humana, meio tinta, completamente modificada. E é também quando a gente é introduzida a esse mundo. Nesse jogo é onde eu falo que eles pegaram toda a ideia de inspirações que eles tiveram no primeiro jogo sobre BioShock e levaram isso ao quadrado. Porque o segundo jogo da série do Bendy é muito mais BioShock da Silva do que o primeiro. Porque como é apresentado pra gente aqui, é que Bendy nesse jogo não é mais só sobre um estúdio de tinta abandonado. Os primeiros corredores que a Audrey passa aqui quando ela cai nesse mundo de tinta de novo, na verdade não tem nada a ver com um estúdio de animação. Parecem corredores, instalações e partes subterrâneas de um mundo inteiro que existiu alheio à existência da Joey Drill Studios. Tudo isso escondido dentro dessa máquina de tinta mágica. Eu acho que isso é uma das partes mais legais que era do primeiro jogo, curioso pra saber da história desse segundo aí. Nesse daqui. O primeiro, mais quando você tem esses problemas, ainda dá pra entender ali qual é o conceito ali da questão do estúdio, né? As pessoas que trabalhavam ali, dá pra pegar isso daí. Agora o segundo já desvirtuou, foi pra outro canto, né, velho? Quer saber onde isso vai dar. Como se ele tivesse sendo feito e construído todos esses anos independente do que o jogador tava fazendo no mundo real. Pra depois, então, a gente voltar aqui e ver esse estúdio completamente modificado em uma coisa totalmente diferente. A sensação que dá de explorar esse mundo do Bendy and the Dark Revival é que meio que tudo aqui já existia e tava existindo até o jogador chegar aqui. Todas as áreas, instalações e lugares dentro desse mundo de tinta foram muito bem pensados pra ser a casa dessas criaturas que moram aqui, e o jogador tá meio que de penetra nesse mundo. Desde salas com lojas e instalações, pessoas trabalhando aqui, esgotos de cidade com sociedades e culturas inteiras específicas pra aquela área, até mini cidades escondidas todas aqui dentro que, caralho, essa parte da cidade é uma vibe. Na moral, isso aqui é o ápice da ambientação em videogame. Porque é muito incomum em videogame a gente ver um mundo que parece que foi construído meticulosamente pro jogador. Mas o que eu sinto quando eu vejo esse mundo é que esse mundo inteiro passou por uma transformação completa e o próprio jogador
perdeu essa transformação. Ele só meio que tá pegando o mundo meio que no resto dele, como se esse mundo não fosse feito pra gente. E realmente, no contexto da história, não é feito. A Audrey cai de paraquedas nele. E mesmo que esse jogo faça esse trabalho de mostrar tanto quanto esse mundo mudou e ele evoluiu com esse tempo, ele não esquece também, no início do jogo, de te mostrar como ele ainda é o mesmo mundo quebrado e bizarro de sempre. E isso é muito bem mostrado com esse corpo que cai da ventilação, logo depois de mostrar o quão bonito é esse lugar. Tá, é um bom uso de um jumpscare, na verdade, pra situar o jogador no mundo que ele tá vivendo. Eu acho que por ele não ser um jogo muito mais focado em terror, em toda essa ideia de capítulos, que tem muito em Mascot Horror e que nesse ponto da história já virou modus operandi de todos eles lançarem, eles conseguiram trabalhar muito mais no ritmo desse jogo. Porque ele não precisa em todo capítulo ter um clímax, de todo capítulo ter uma parte de lore, um combate, uma parte tensa, tudo meio que juntado em uma coisa só. Ele pode ter partes mais longas só de terror, partes mais longas só de exploração, o que eu acho genuinamente muito melhor. Uma coisa que realmente apareceu nesse jogo é que eles estavam tentando meio que distanciar a vibe ou o estilo do jogo do que era pra ser um Mascot Horror, pra tentar meio que ser a parada deles. E dá pra ver isso, genuinamente parecia que eles queriam fazer uma parada de verdade, e só deles tentarem alguma coisa como, sei lá, colocar habilidades dentro do jogo, que tem várias, já é uma coisa que quebra muito os parâmetros de Mascot Horror, porque Mascot Horror é meio que conhecido por copiar o que tá dando certo e não fugir muito disso. Mas parece que essas asas que queriam voar pra algo além de um Mascot Horror meio bunda pra vender boneco, foram cortadas logo cedo e pareciam inacabadas. Igual muita coisa nesse jogo aqui que não parece muito ter sido pensada além do básico. A gente vai entrar em um problemão aqui, porque parece que todas as coisas que tem culpa nesse desenvolvimento desse jogo, que parece ter sido muito problemático, é culpa dessa pessoa aqui, Mike Mood, o CEO da empresa da Joey Drew Studios, a empresa do jogo, não um estúdio fictício da história que ironicamente é bem igual do jogo, que acima de tudo parecia ser só um maluco muito merda de você se ter como seu chefe. E meu Deus do céu, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Por que todo criador de jogo de estilo de Mascot Horror tem que ser um bizarro, ou um babaca, ou os dois? Que eu acho que é um dos principais responsáveis pelo fato desse jogo não ter muita liberdade em ser algo... Pô, tem um dev aí também, cara, de uma franquia grande aí, conhecida, eu só não lembro qual, porra. Eu nem lembro o nome do rapaz também. Aí, é um que só fala bosta aí também, só tá aí falando merda, velho. Os dois. Eu acho que é um dos principais responsáveis pelo fato desse jogo não ter muita liberdade em ser algo a mais do que o que eles meio que queriam que ele fosse. E no fim, até o Cafu e o Romário, velho. Pô, grandes ídolos do futebol brasileiro. Mas que atualmente só fala bosta, cara. Pelo amor de Deus. Eles trataram isso como só mais um Mascot Horror. Tem até uma frase bem famosa que circula na comunidade de Bending Dank Machine, que supostamente foi o próprio Mike Mood que falou, onde ele falava algo do tipo deles fazerem jogos estúpidos para crianças estúpidas. E isso daí, não ironicamente, eu acho que explica muito bem sobre como eles tratam essa franquia inteira. Eu não consegui achar a própria fonte dessa frase que eu citei aqui. Ela só é uma frase que eu vi citada por várias pessoas diferentes sobre a mesma exata frase. Os caras falaram que o Mike Mood simplesmente pegava e falava assim: a gente tá fazendo um jogo pra criança, se aquele velho louco conseguiu fazer um FNAF lá, que é o point and click, que é uma bosta, a gente consegue fazer coisa melhor. Então leva isso mais como uma especulação minha do que realmente uma coisa concreta. Eu não tenho provas realmente de que ele falou isso, é só algo que eu escutei por aí, pode muito bem ser verdade, como pode ser mentira. E eu acho que se for essa realmente a visão, ela é muito bem refletida nesse jogo, porque por mais que eles resolveram muito dos problemas do Bending Dank Machine 1 e ele parece que tem mais uma direção do que o primeiro, muita coisa ainda ficou pra trás e ainda é muito confuso. Como, por exemplo, todo aquele problema que eu expliquei do primeiro jogo das armas foi completamente removido. Outras coisas que eram aparentemente pra ser melhor, não foram. E se Bending Dank Machine 1 era pra ser meio que um protótipo de BioShock, o 2 pula muito mais nessa brisa e tenta realmente ser. Um jogo tendo muito mais opções e lugares pra você explorar, tendo partes que você até tem que voltar. Pô, isso aqui é foda. Foda? Oxi, foda, né? Isso me lembra muito Parasite Eve 2, que a gente reagiu, né, velho? E o 1 é até interessante, né, velho? É bacana. Só que o 2, eles tentaram demais ser Resident Evil e foi aquilo lá, né, velho? Eu não curti muito não, pelo que eu vi nos vídeos, né? Não joguei, mas pelo que eu vi, acompanhei. Não curti não. Disse que tem um 3 aí que é melhor nem esquecer, né, velho? Nunca existiu, né? Sei lá. Voltar o caminho que você fez pra poder liberar uma parte nova depois de pegar um poder. O que ele faz tem muito menos essa cara de jogo de episódio, onde a gente passa por uma parte e nunca mais volta nela e ela parece... Eu fiquei sabendo disso aí, o Jonathan, de real. Que a geração 2002 lá, dos jogadores lá, campeões, não... Eles querem ser lembrados como os últimos campeões e tem inveja, né? Tem medo, né, de esquecerem.
Você não tem mais sabendo disso aí utilidade também. que a gente passou por ela. Você também não é mais o personagem indefeso TM. Você tem uma arma agora que você pode dar upgrade pra você poder se defender e matar bichos durante o jogo inteiro. Mas o combate desse jogo é meio peculiar. Pelo que eu consegui captar desse jogo, Cara, eu gosto do point and click, velho. Eu gosto de FNAF, mano, sendo bem sincero. ele era muito mais Eu feito pra gosto você jogar daquele conceito de você ficar olhando as câmeras ali e tudo mais. Eu curto, velho. no stealth do que na porradaria e gritaria. Você ganha diversas Não é pra habilidades todo durante o mundo, né, jogo que velho? Que nem eu lembro do vídeo do Damiani, né? O Damianizando lá. Ele odiou o jogo é uma bosta, né, velho? Chato pra caralho. Opinião dele, né? Mas eu curto ajudam a FNAF, passar por esses obstáculos e lugares sem Primeirão lá, visto ou point and notado. click. Eu vou ignorar que eles descaradamente fizeram uma cópia do Blink do Dishonored 1 pra botar nesse jogo. Que parece ser pensado pra você passar pelas costas dos seus inimigos ou matar eles sem eles serem vistos. Você ganha logo no começo do jogo um poder que, se você chegar escondido nas costas do seu inimigo, você pode tocar neles e dar um insta-kill sem você passar por todo o processo de tirar a vida deles até eles morrerem. O jogo é lotado de cantos pra você se esconder, lugares para você esperar os inimigos passar. O combate ainda é uma merda. E acima de tudo, não vale muito a pena você lutar contra os inimigos nesse jogo. Eles respawnam, eles têm uma vida gigantesca, você não recupera a vida fácil. Eles são um problema que você vai ter que lidar se escondendo, indo com calma e paciência. Um jogo As primeiras stealth, vezes né? que você estiver dentro desse jogo, você vai querer lutar com eles, mas é uma coisa que simplesmente não compensa. Vale muito mais a pena você passar correndo ou se escondendo deles do que lutar de frente a frente com eles. Eu não sei o que eles fizeram exatamente com o combate desse jogo, mas parece muito menos valer a pena do que era no primeiro jogo. No sentido que, tipo, você fica trocando vida com o inimigo toda hora. É, tipo, impossível você bater nele sem tomar um hit de volta. Cada uma das áreas que você é jogado nesse jogo tem essa dinâmica de você ter que sempre fazer tarefas dentro delas pra poder passar pra A próxima. gente tá falando de Resident Evil, é um problema do jogo original, né? Diz que o combate do Resident Evil original lá, o 2, é um lixo, né, velho? Uma porcaria, né, velho? Que foi arrumado no remake, né, velho? Ou desbloquear algo que desbloqueia algo que desbloqueia algo e assim você consegue progredir. Tudo nesse objetivo em comum de chegar nos andares superiores, onde a Audrey teoricamente estaria mais segura dos monstros e coisas que tem aqui embaixo. E esse é o estilo que parece que eles estavam mais pensando pra esse jogo. O fato de que cada área tem o seu próprio puzzle e mini historinha, por assim dizer, ou mistério também que envolve você explorar pra tentar descobrir e passar pra próxima parte. Mas isso também faz com que outras coisas que eram mais principais no primeiro jogo fossem ficando mais secundárias nisso daqui. Porque enquanto no primeiro jogo ele era primariamente um jogo de terror, de um protagonista indefeso, aqui eles pegaram esse terror aqui e eles deixaram bem de lado. Mas bem de lado mesmo. Lembra daquele jumpscare que eu falei bem no começo do jogo que é muito bem feito pra ambientar todo mundo nesse mundo que a gente tá vivendo aqui? Ele também é o início de uma trend muito gigantesca e completamente gratuita de jumpscares extremamente altos completamente gratuitos. Eu sei que eu tô parecendo um disco arranhado já, de tanto que eu já falei sobre jumpscare aqui nesse vídeo. Mas no caso desse jogo eu acho que é importante de falar, porque tem muito jumpscare nesse jogo, é sério. É impressionante o quanto que tem. É uma quantidade que eu acho que é até desnecessária, porque o jogo já faz um trabalho muito bom de te ambientar nesse mundo e te mostrar como ele é. Vale um ou outro jumpscare ali que dá pra você usar e que é bem utilizado até. Mas não era necessário, depois de 2 minutos que esse jumpscare aqui ia acontecer, ter mais 2 jumpscares em um espaço de 30 segundos de diferença de um pra outro. E depois uma porrada a mais nessa mesma ideia. Porque tomar um susto de vez em quando em um jumpscare que é feito e mais pensadinho e que tem uma ideia legal, até que é de boa. Mas você ficar tomando um susto de 2 em 2 minutos faz com que esse seu terror, do seu jogo de terror, pareça Aí virar o filme da freira. uma coisa muito mais barata. E acontece que nesse jogo não é. Esse jogo tem espaço pra fazer muita coisa foda com o que eles criaram a partir desse universo de tinta. Só fica parecendo que esse não era pra ser o foco e de última hora eles decidiram que esse jogo tinha que ter mais terror. Então eles só socaram um jumpscare ali. E é isso aí. No capítulo 2 de Dark Revival, a Audrey, depois de entrar dentro desse mundo, é apresentada pela Alyson Angel, que é a versão boa da Alice Angel que a gente encontra no primeiro jogo. E é onde também é dado pra ela todo o objetivo dela de subir até os andares superiores, porque ela era teoricamente mais segura. E no caminho pra lá, a gente passa por diversas salas inimigos e encontra diversas coisas até a gente encontrar essa sala aqui, que tem um caixão aberto, que quando a gente clica pra investigar ela, é apresentado um personagem novo no mundo de Dark Revival. Essa é a Slicer, mais conhecida também como o motivo do porquê eu odeio o terror desse jogo. Depois que a gente abre essa caixa e encontra esse personagem, uma nova coisa é aberta pra gente dentro desse jogo. A partir desse momento, a gente vai começar a ser assombrado pela Slicer. E essa personagem tem como o único objetivo aqui te dar jumpscare. Ela aparece bem na sua frente e coloca o som mais alto que tu vai escutar dentro do jogo inteiro pra poder te dar um susto e fazer você pular da cadeira. Fazer aquele...
tá ligado? O que eu tenho que falar aqui é opcional e eu só fui descobrir isso muito tempo depois que eu joguei. Na segunda vez, na verdade, que eu fui jogar, que eu descobri que eu posso só passar reto por essa parte. Mas em minha defesa, o jogo é muito confuso, ele não parece que você pode só fazer isso. Fica aí a dica então pra você, se você quiser jogar esse jogo, ignora a Slicer, foda-se o achievement que ela dá e só ignora ela. Você vai me agradecer depois, não, o jogo fica 25 vezes melhor. Mas eu não consigo começar a descrever pra você o quanto eu acho a ideia de você ter um jumpscare ambulante aleatório dentro do seu jogo uma ideia Cara, pô, de verdade mesmo, o vídeo do Rian, o que me passa a impressão, velho, é um jogo interessante. Ele falou que o primeiro é bom, né, velho? Ele acha um bom jogo, mas assim, de fato, pode ser um jogo bom, assim, nota 6, ali um 7, talvez. Mas que tinha os seus problemas. Talvez a gente pode entender, né? É um estúdio independente, né? O que eu vi ali. Não, enfim, não sei. Eu já não lembro. E tinha ideias interessantes que eles poderiam polir no 2, né? Na continuação. E não, cara, não vai. Cara, eu já tava sentindo um cheirinho de merda quando ele falou que eles já estavam copiando. Ali o primeiro tinha elementos de BioShock. Aqueles queriam ser um BioShock. Aí eu já senti o cheirinho da merda, velho. Já senti o cheirinho, tá ligado? Porque é foda, não tem como você ser uma. Se a franquia é tão famosa, tão boa, né? Ela é tipo BioShock. Pô, você tentar copiar, velho. Pô, é uma péssima ideia, cara. Faz o seu, tá ligado? Foca no seu, não tenta fazer. Pô, vou olhar pra aquele livro e tentar fazer igual, replicar, velho. Não vai nessa não, mano, tá ligado? Às vezes pode ser que dê certo, né? Dizem que o League of Legends olhou pro Dota e falou: tem uma ideia aqui. E ficou mais popular que o Dota, né? Eu acho. O League of Legends, já por muitos anos, foi o jogo mais jogado do mundo, né? Então. Foi ali uma cópia que deu certo, né, velho? Ficou mais popular que o original, né? Então, sei lá, mas é difícil ter um caso assim, tá ligado? De uma franquia que faz muito sucesso, um outro lá olha, vou tentar, copia, mas não faz igual, né, velho? Costuma sair cagado, velho. Dificilmente sai bom, tá ligado? E aqui, como a gente falou, cagaram no... O combate é inútil, o combate do primeiro já era ruim. Aqui já não existe, inexistente, né, velho? É inútil. O terror ficou uma bosta aqui, só pegada de jumpscares, né, velho? E... Enfim, velho, desvirtuaram, botaram poder... Enfim, é até interessante, né, velho? Esses poderzinhos, assim, que nem ele falou, né? Criar uma identidade do jogo pra não ficar só mais um... Eu não já esqueci o nome, mascote horror, sei lá. E... né, pra ser algo mais único do jogo. Grandes ideias e más execuções, né, velho? Merda. Porque não tem nenhum momento do jogo uma opção onde você tem pra matar ela, ou acabar com ela, ou fazer isso parar. E a Slicer não tem peso nenhum pra história. Em um momento ela só meio que para de aparecer, por causa que ela não consegue mais entrar no lugar que você tá. Tem uma parte em específica nesse jogo que me tirou do sério e que essa personagem em específico dá muita raiva ao invés de medo, ou sei lá o que era o objetivo dela. Porque uma coisa sobre esse jogo é que você se perde muito facilmente quando você tá tentando fazer os objetivos, porque eles não são claros. Você meio que tem que se perder um pouquinho pra poder descobrir o que você tem que fazer. E algumas áreas são meio que abertas e lotadas de coisas que não são realmente importantes pra história. Sim, eu tô falando de você, Descanso dos Artistas. Então é muito comum, se for a primeira vez que você tá jogando, ou se você for meio o famoso nada se cria, né, velho? Você vai acabar ficando meio perdido em uma dessas áreas e toda hora ela vai ficar aparecendo e aparecendo conforme você tá tentando raciocinar pra sair de lá, pra ficar te dando susto, te tirando da concentração e te toda hora. E não tem como você se preparar por esse susto, porque ele é de repente e ele é aleatório. Não tem um ser humano no mundo que não dá um sustinho ou um pulinho de susto quando seu fone no máximo estoura com barulho alto. Eu me recuso a dar mérito nessa personagem sobre quanto ela aumenta ou acrescenta no terror desse jogo, porque eu acho que ela justamente só atrapalha. Eu genuinamente acredito que a existência da Slicer só atrapalha esse jogo. Ela só acrescenta ainda mais naquilo que eu já falei de fazer esse jogo parecer que ele tem um terror barato, quando ele não precisava de nada disso para criar a atmosfera que ele já tem. A existência desse... É que nem eu falo do filme da Freira, né, velho? O primeiro, né? O segundo também é um lixo completo, né, velho? Mas o primeiro é vendido como um terror. Mas é jumpscare a cada 1 segundo que vira um filme bobão, tá ligado? Pô, jumpscare... Tu se que nem eu brinco, né, velho? Eu vi até acho que foi o Miguel lá do Piuí falando sobre isso, né, velho? Foi o Léo, não lembro.
Você se assusta quando não tem jumpscare, né, velho? Ai, meu Deus, cadê o jumpscare que não apareceu? Tá ligado? Tem jumpscare toda hora, velho. Aí quando não aparece, eu fico preocupado. Esse bicho me faz imaginar que um dia eles sentaram numa mesa pra conversar sobre esse jogo, viram toda a ambientação linda que foi construída sobre ele, que só sonoramente e visualmente já dava o ponto de dar aquela tensão de ser um mundo quebrado e bizarro. Aí 2 executivos bateram na porta e falaram: como assim esse jogo de mascote horror não tem jumpscare? Esse aqui sou eu, executivo, tá? Ignora isso aqui, parece ser de outro universo, mas é eu, executivo. Pode colocar jumpscare a cada 30 minutos nesse jogo. E faz ser um bicho também, pra gente vender boneco. Ou sei lá, luvas sem dedo do Bendy. É engraçado toda essa decisão de criar um jogo desse personagem, né, velho? Certeza que vai sair o jogo do Homem Filmadora lá, personagem só pra dar jumpscare dentro desse jogo. É que nem o filme lá do Invocação do Mal, o Invocaverso, né, velho? Que agora é o Invocaverso, né? Apareceu a Annabelle. Precisamos de filme da Annabelle. Apareceu o Homem Torto. O Homem Torto foi cancelado, né, velho? Mas pretendiam fazer um filme do Homem Torto. Enfim, os demônios que aparecem lá no Invocaverso, aí todos queriam fazer filme sobre os demônios lá, velho. É engraçado toda essa decisão deles de criar um personagem só pra dar jumpscare dentro desse jogo, porque eles já têm um dos maiores fomentadores de terror possível como um dos personagens principais da franquia deles, que consegue muito bem cumprir o papel da Slicer e fazer ainda muito mais que isso. Um vilão que é literalmente a cara do jogo. O Demônio de Tinta. Lembra como eu falei que eu gostava do Demônio de Tinta no primeiro jogo? Então, eles pioraram ele aqui. Uma coisa que é muito legal sobre o Demônio de Tinta nesse jogo aqui é que ele fala bastante com o jogador, a gente interage de cara a cara e ele tem uma dublagem que é muito bem feita. Ele fala de um jeito que parece que a boca dele tá saindo tinta de dentro dela, parece que ele fala molhado. Eu não sei explicar exatamente. Obrigado. E diferente do primeiro jogo, onde ele parecia só um personagem meio alheio, que era meio caótico e tava lá só pra causar o caos, o Demônio de Tinta no... E a atmosfera do 1 era melhor, né, velho? O filtro ali deixava tu bem imerso naquela vibe, ele te botava numa tensão. Eu acho o 2 mais limpinho, tá ligado? Bem mais limpinho. Dark Revival faz muito parte da história. Wilson, o cara que jogou a gente aqui pra dentro, construiu essa instalação inteira anti-demônio de tinta e passa boa parte do jogo como comandante desse mundo, com a promessa de que ele vai eliminar o demônio de tinta de uma vez por todas. Só que o demônio de tinta em si, como um inimigo que a gente encontra dentro do jogo, é meio decepcionante. No capítulo 2 a gente é introduzido a ele e a partir desse ponto, volta e meia vai piscar na sua tela que o demônio de tinta tá aparecendo no lugar que você tá e que você tem que se esconder dele pra não ser pega. E quando isso acontece, você tem que se esconder, você não tem outra opção. E não é porque ele vai aparecer e começar a vagar naquele momento. É porque se acontecer desse tempo invisível de você se esconder, acabar e você não tiver feito isso, você simplesmente toma um jumpscare e morre. E não só morre, como você é consumida, o que significa que você só pode voltar em save. Sim, morrer pro demônio de tinta é perder progresso. Eu acho que eles fizeram desse jeito pra você ter alguma forma de você temer o demônio de tinta de algum jeito. Já que ele tem esse pequeno debuff nesse jogo de que ele simplesmente não aparece se não for um momento scriptado. Então eles precisavam de algo que mostrasse que o demônio de tinta ainda é um inimigo perigoso, porque ele era basicamente o mascote do jogo. Ele não aparecia, é tipo Five Nights at Freddy's, é tipo Pop sem... Mas vou te falar, eu acho o Demônio Filmadora muito mais da hora do que... Demônio Filmador. Do que esse bicho de tinta aí, velho. Te falar que eu gostei mais muito... Vendo o vídeo eu sinto muito mais medo do Filmadora do que Demônio de Tinta, velho. Eu adoro como ele é feito no capítulo 3 do primeiro jogo, mas isso também é uma coisa que não aconteceu em nenhum dos outros capítulos depois do 3, que já eram muito diferente de quão aberto era o capítulo 3. Imagina no segundo jogo que tem uma brisa completamente diferente. Por mais que eu acho que eles deveriam, na hora de desenvolver esse jogo, ter pensado no mapa com a ideia de ter o demônio de tinta correndo atrás de você boa parte dele, não dá pra não entender também o fato de como isso é meio difícil de se fazer e é meio impossível. O demônio de tinta não caberia nem ferrando no level design do segundo jogo. O segundo jogo é lotado de corredores. Por mais que ele tenha áreas mais abertas, nenhuma das áreas mais abertas se compara nem de perto com o que era no capítulo 3. Porém, mesmo assim, eu acho que dava pra fazer um pouquinho mais do que só o que a gente viu. Sei lá, fazer ele aparecer nem que seja um momentinho quando você consegue escapar dele e se esconder a tempo, ou fazer algum tipo de enganação pra pelo menos parecer que ele tá presente ali com você, porque nem sequer a parede fica pintada como a gente via no primeiro jogo. Eles só descartaram isso, e isso era um detalhe muito legal, porque depois de um tempo lutando e desviando... Que parecia que ele fala.
Mexia com a realidade, né, velho? Era da hora mesmo. Do Demônio de Tinta, você saca que isso é só meio que um timer que você tem que passar. E quando você não consegue se esconder a tempo, é só a hora de você tomar um jumpscare automático que não tem como você desviar. Daí meio que sobra só os momentos scriptados que a gente encontra o Demônio de Tinta, que são geralmente cutscenes ou cenas scriptadas que não dão muito medo porque a gente sabe que são cenas scriptadas. E não me leve errado, eu tô completamente de boa com o fato de existirem momentos scriptados que a gente dá de frente com o Demônio de Tinta. É só que ele ser só isso é meio triste porque a gente sabe de outra forma como ele era muito melhor no passado. É só meio paia, é só meio triste. Binding the Dark Revival pra mim, pelo menos parece uma versão evoluída do que o primeiro jogo se tornou, porque é uma sequência. Porém, em algumas coisas ele caiu na mesma ideia do primeiro de ser um protótipo não muito pensado. Eles pareciam que tinham ideias muito boas nas mãos, mas não deu tempo. Se eu pensar aqui, refletir comigo, pô, eu tô pensando num vilão, pensando aqui num vilão que aparece com muita frequência em uma franquia e que seja bom, cara. Eu não joguei tantas, né, velho? Mas assim. O Zeus. Nossa, mas que o Zeus começou no 2, né? Foi no 2 que ali que a gente começa a briga com ele, então foi muito pouco, né? No 2 a gente começa a treta com ele. E no 3, Vral, né? E. Então, assim, sei lá. É que, cara, assim, vou cometer um crime aqui, cara. Eu não joguei, obviamente, eu vou falar sem jogar de novo, né, velho? Que é um absurdo, né, velho? Salve pro Jonathan. O Jonathan adora quando eu dou minha opinião sem conhecer das coisas. O Pterodactyl de Metroid me parece bem bucha, cara, tá ligado? Todo jogo ele aparece, todo jogo a gente mata ele, todo jogo. Ah, não, ele não morreu. Na verdade, ele sobreviveu. Aí ele aparece de novo. Aí a gente mata. Ah, não, ele sobreviveu de novo por causa disso, isso, aquilo, outro. A gente mata. Ah, não, mas ele não morreu. Hitler. É Hitler, né? É. Pô, não me desce, cara. O Ganondorf, velho. Não me desce, cara. Sabe, uns vilão assim que. Pô, mano, tem hora que chega, né, velho? Hitler. Tem hora que chega, mano. Cessa. Eu acho que o único vilão que aparece em vários jogos e que souberam acabar com ele no momento certo é o Wesker de Resident Evil. O Wesker estava por trás de tudo, de todos os jogos. Ele é o grande vilão da franquia. Wesker. E ele tramou. Chegou no jogo certo, a gente mata ele. Foi no 5, né? A gente acaba com ele no 5 ali, velho. Sabe? É porque o Wesker é como se fosse o Thanos, tá ligado? Sempre no final dos jogos ali tem aquela palhinha do Wesker, né? Tipo o Thanos aparecendo em algum... O Thanos aparecendo, acho que no Guardiões da Galáxia, né? Naquela palhinha que o Thanos tá por trás de todo aquele grande vilão. Perdão. E chega um momento que a gente mata ele, acabou. Matamos, acabou. Sabe? É assim que se constrói um personagem icônico pra caralho pica, tá ligado? Por mais que eu sei que Ridley, Ganondorf, esses caras assim, são icônicos, né, velho? Em suas franquias. A galera ama esses vilões. Um vilão que ele sempre aparece assim, cara. Sei lá, velho. Me deixa meio triste. Acho que tem certos personagens que tem o seu momento de descanso, tá ligado? Morreu, acabou, descansou, vamos pra outro, tá ligado? Vai ficar na mesma história. Mas eu penso assim, tá ligado? De ser um protótipo não muito pensado. Eles pareciam que tinham ideias muito boas nas mãos, mas não deu tempo de fazê-las direito, então elas ficaram meio que do jeito que deu. O anime até que é legal, tá ligado? O anime até que é legal. Pô, o Bug sempre aparecendo ali fazendo desgraça é legal. O Freeza é um personagem maneiro, né, velho? Quem não gosta da risadinha do Freeza? Aquela risadinha lá. Da hora. Anime é outra história. Enfim. Dependendo, fica legal. Agora falando de videogame, tá ligado? Na franquia onde a gente mata o caba. O cara ficar revivendo, tá ligado? Aí já me deixa meio triste. Eu não curto, um conceito que eu não curto muito, não, velho. Acho que o personagem tem que descansar. Descansou, acabou, foi icônico, ficou marcado como um grande personagem. Agora vamos pra outro. Cria outro grande vilão e é isso aí. Sabe?
tratar. Pega, por exemplo, os poderes do jogo. Você tem o que era pra ser habilidades dentro desse jogo. Tanto que você pode upar alguns status da Audrey, como, por exemplo, vida, resistência e recarga de habilidades. Só que todo esse up de habilidades é muito simples para as habilidades que tem. A princípio, quando eu joguei, eu não me importei muito com isso, até porque não tem nada de errado com essas habilidades. Mas depois eu fui meio que perceber que parecia que era pra ter mais, saca? Tipo, tem uma aba inteira pra uma habilidade que ocupa o canto da tela só. Me parece meio estranho. O demônio de tinta não caminhar por aí me parece muito estranho. Ainda mais porque existe a animação dele andando nos arquivos do jogo que aparentemente não foi utilizado. Então, em algum ponto, muito provavelmente era realmente... É verdade, mano. O gordo que eu falei de Outlast, né, mano? É basicamente isso. Os momentos que ele aparece é o momento que ele caminha, né, velho? Aí você tem que não deixar ele te ver, tá ligado? Tem que ir se esquivando dele ali. E se você pensa nesse ele fica te que eu falei logo no procurando no começo, quando a cenário. gente começou a falar de Dark Revival, você consegue em vários momentos ver esse conflito de desenvolvedores querendo fazer alguma coisa mais interessante do que só um mascot horror e uma empresa olhando só em um mascot horror pra fazer. Ou seja, a história do primeiro jogo ser inventada conforme o jogo ia sendo publicado, que é uma coisa que o próprio desenvolvedor já admitiu, a mentalidade que alguns ex-funcionários já falaram sobre essa empresa, de ter uma frase famosa que depois essa foi confirmada pelo próprio CEO da empresa, de só terminar um jogo que já era bom o suficiente, ou do inglês get it done good enough. E isso transparece, querendo ou não, muito pro jogo que a gente tá vendo. Não tem muito como dizer que não. Cai de novo naquilo que eu falei pra você de o jogo estúpido pra crianças estúpidas. Acontece que quando você trata o seu jogo como uma coisa estúpida, não tem como as pessoas verem de forma diferente, nem fazerem de forma diferente. E eu não acho que ele seja necessariamente um jogo estúpido. A franquia de Binding the Ink Machine e Dark Revival é talvez uma das mais criativas que eu já vi nessa bagaça inteira de mascot horror. Mas não dá pra só jogar um time de desenvolvedores que amam muito uma franquia de jogo na ideia de fazer o jogo parecido com essa franquia, se as pessoas que estão por trás e que estão financiando isso tudo não se importem em realmente fazer uma parada boa, só um jogo genérico pra vender boneco. É engraçado olhar isso em perspectiva, a própria história de Dark Revival, porque a história de Dark Revival ama, gosta, sei lá, é fã, que vai ficar bom também, né, velho? Temos aí os filmes de Resident Evil, né, velho? Principalmente o Resident Evil último, não o último, porque o último acho que foi a série da Netflix, né? O filme, sei lá. Mas o filme live action, me refiro, o Bem-vindo a Raccoon City, né? O cara era fã, os atores eram fã, apaixonados. Pô, joguei todos, zerei todos. Isso diferencia o fã do fanboy. E a gente viu a porcaria que foi, né, velho? Nem parece que jogaram a porra do jogo. Pra dizer que são fã, que gostam. Porra, se eu sou um ator, eu vou interpretar o Leon, cara. Eu sou fã do Leon, joguei com o Leon, porra. O diretor me chega com a porra de um roteiro. Aqui, ó, você vai ser um estúpido que não sabe nem carregar a porra de uma arma. Eu vou falar, ô meu filho, você jogou a porra do jogo? Você me passa um roteiro desse pra me interpretar um personagem burro, sendo que o personagem não é burro no jogo. Tá me ligado? Pô, que isso, cara? Foda, mano. Meu Deus, velho. Sabe? Então não dá pra confiar nesse negócio de, o cara é fã, o cara ama, tá ligado? Isso aí pode sair cagado também, velho. É pica. Justamente sobre quebrar um ciclo. O mundo de Band já tá meio que nessa situação onde eles não aguentam mais repetir esse mesmo ciclo que a gente viu no começo do Band the Ink Machine 1. Um ciclo que o vilão desse jogo, o Will... É verdade, esse cara aí adora estragar a franquia, né, velho? Esse aí é o fanboy, né, velho? Estraga tudo que toca. E ele é fã, né? Quer congelar pra manter o mundo existindo, mas quanto mais tempo esse mundo existe, por mais que esse ciclo seja congelado, pior as coisas vão ficando aqui. Existem criaturas nesse mundo que nem sequer foram feitas pela caneta de Joe Drew. Minha câmera chegou. Em um momento do capítulo 3, isso aqui é um Morena spoiler, que não sei se se importa nesse noite, ponto. Alex, a gente acaba conhecendo uma memória do próprio Joe Drew, o criador do estúdio, que explica que esse mundo já tá sendo criado com aberrações e criaturas que nem sequer foram feitas da própria caneta dele. São anomalias formadas a partir da contínua existência desse mundo. E o jogo acaba com a Audrey quebrando esse ciclo repetido de tinta e acabando com o sofrimento desse mundo, fundindo os dois mundos. E não ironicamente dá pra você criar um paralelo entre todas essas empresas, os desenvolvedores e criadores de Binding the Ink Machine e o próprio jogo. Ambos têm diretores que, pelo bem ou pelo mal, são pessoas que cometeram erros na hora de fazer as suas criações. E ambos os mundos dessas criações são presas de um ciclo que é difícil de quebrar por valer muito. Mundo paralelo, mas que poderia ser muito mais do que só isso. Eu acho Binding the Ink Machine como uma franquia o jogo que mais tentou ser diferente. E o que mais se diferenciou desse estilo que a gente viu até os dias de hoje. Eles têm ouro na mão deles e eu gosto de ser esperançoso quando eu vou falar sobre esse tipo de coisa, porque eu confio na mão de desenvolvedores com boas intenções. E por mais que eu possa chegar aqui e falar meia dúzia de coisas sobre uma parada... Isso aí é uma resposta pro Jonathan, né, velho? Jonathan que é o que fala, se o anime tenta, já é bom. Tá aqui a prova, velho. Tentou. Foi bom?
foda, né, velho? Você tentou fazer algo, tentou um conceito aqui, tentou fazer algo diferente, é pica, né, velho? Eu disse um tempo atrás aí. Agora eu não lembro, a gente tava discutindo alguma coisa lá. Tu disse, mas pelo menos o bagulho tenta ser diferente, já valorizo isso, tá ligado? Porra, velho. Aqui tentou fazer diferente. Com a desgraça. Meio nitpicking da minha parte, eu ainda assim gosto muito desses jogos e eu adoro eles, é por isso que eu tô falando sobre eles pra começo de conversa. Eu entendo também como é muito difícil fazer jogo. É só muito fácil pra mim, como uma pessoa que escreve uma discussão, pra internet, sentar aqui na cadeira e escrever uma review só falando mal e falando qualquer tipo de mal, sem tentar entender quais são os processos que chegaram naquele pensamento ou no que eles estavam tentando fazer aqui. O trabalho de um crítico é a coisa mais miseravelmente fácil de se fazer do mundo. E eu não quero soar como o cara ranzinza que tá aqui só pra criticar coisas aleatórias sobre esse jogo. Eu discuto sobre esse tipo de coisas justamente porque eu gosto de discutir sobre esse tipo de coisa. E eu vejo um potencial nesse daqui. Um potencial, às vezes, usado pra umas decisões meio ruins, mas que ganhou uma quantidade de fãs. Pô, mas o Rian, o Bona lembra, foi com esse discurso de tentar entender o que se passou na criação do jogo. O grandíssimo Dalian Nogari deu 8 pro Batman lá do rapaz. É pica, velho. Não, mas teve problema ali na direção, teve crise de não sei o quê. Foda-se! É uma merda, tá ligado? E é isso. Ganhou a quantidade de fãs justamente pelas coisas boas, não pelas ruins que existem. Esse ano, pelo que parece, ainda vai sair um jogo novo de Bending the Ink Machine. Vai ser, eu acho que o terceiro da sequência dessa franquia. E eu realmente acho que se eles aprenderam algo com a criação do segundo jogo, eles têm a chance de fazer o terceiro ser ainda melhor do que era o segundo, que é ainda melhor do que era o primeiro. Por mais que eles demitiram 50 pessoas, né? Ainda é possível de fazer um universo que eu acho tão interessante brilhar. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. De fato, ele tentou ser diferente, né, velho? A estética dele é diferente. Isso atrai pessoas, de fato, sim. O Rian tem razão aqui no que ele tá falando. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante aqui. Não esquece de hypar o vídeo também. Esse é um daqueles vídeos que eu só fui falando. Eu comprei essa câmera justamente, né, velho? Pra gravar vídeo que nem o Rian. Tá aqui assim, né, de boa aqui, tacar ali pau no que eu tô assistindo. Obviamente eu não vou ser né, que nem ele assim, ir atrás de talvez eu vou atrás de bastidores, né, velho? Que nem eu fui buscar a história do primeiro Bomberman lá. O jogo não fala porra nenhuma, né, velho? Então eu fui atrás e eu descobri que tem um manualzinho lá, né? Uma revistinha que conta a história do primeiro Bombermanzinho lá. Né, algumas coisinhas assim básicas eu talvez pesquise, né, velho? Pra trazer no vídeo de opinião. Mas, cara, o meu formato vai ser... Obviamente não vai ser tão editado assim também, né, velho? Não tem tempo de ficar editando vídeo assim tão bem feito. Vai ser tacar pau mesmo. Tacar pau ou falar que é muito foda, velho. Vai ser ou é 8 ou é 80, velho. Tipo isso. Vai ser do Bomberman, velho. Quer dizer, primeiro eu vou gravar uns videozinhos falando, ó, galera, comprei uma câmera nova, tô de volta aqui, né, velho. Gravar um vídeo lá pro clube de membros lá. Apresentando os membros que tá precisando também. O YouTube tá me cobrando essa merda. Porque quando você cria um clube de membros, você bota um trailerzinho lá, né? Tem um anúncio ali, né, velho? E eu até hoje não fiz a merda. Mas tem que fazer uma porra dessa aí também. E falando, ele acabou tomando uma proporção gigantesca que eu não imaginava que ia ser tão grande. Já tô com mas ele tá aqui, tá pontos completo, aqui que eu espero preciso. que tenha sido pelo menos como o webcam demorou tanto pra chegar que eu vou ter que rejogar de novo o jogo lá e sentir o jogo ali pra tá na vibe pra poder gravar o vídeo, tá ligado? Pra você que tá vendo isso com partes do meu sofrimento. E que eu possa pelo menos ter falar sobre o jogo, o que eu descobri, como o jogo funciona. Eu não vou fazer, tipo assim, pesquisar a fundo pra poder passar uma informação que eu não descobri dentro do jogo. Não vai ser sobre isso. Eu vou literalmente falar a minha experiência e compartilhar ela com vocês, tá ligado? Vai ser isso. Por exemplo, o jogo tem 3 finais. E eu não sei que o jogo tem 3 finais. Então eu vou falar apenas do que eu joguei e o final que eu fiz ali, tá ligado? A não ser se né, a minha pesquisa básica que eu fizer ali, tentando descobrir o nome do desenvolvedor e tal, aí eu descubro esse tipo de coisa, aí eu até comento, né, velho? Aí falo, eu descobri que tem isso e aquilo outro e eu não sabia, não peguei esses finais, né? Aí beleza. Vai ser algo bem básico, tá ligado? Me diz o que você achou, pontos que você concorda, discorda, etc. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu vejo vocês outro dia. Muito obrigado, membros, por apoiarem o canal. E eu acho que eu vejo vocês. O vídeo tem 55 minutos, olha aí. Um vídeo grande. Até mais. E deu 1h21 de gravação, velho. Falei até um bocado. Mascote
Mascote Horror. Parabéns, Rian Red, né? Meu xará Juan, pelo vídeo. Incrível. E apresentou, né, velho? O Band aí, que eu não conhecia essa franquia aí, mano. O personagem eu já vi em algum lugar. Ele em desenho, sei lá. Mas interessante. Tinha visto já no outro vídeo podcast lá. Podcast, ó. Já Iceberg citando esse jogo aqui, mas não sabia muito dele não. E descobri que o primeiro é um bom jogo, porém tem muitos defeitos. E o segundo é interessante, tem conceitos legais, porém mal executados. É isso, né, velho? Muito bom, muito bom. O homem é um cavalo forte, de coração tão firme.